eu sempre digo que eu respeito demais o torcedor exatamente por isso, porque para nós é profissão, para eles é paixão, então a relação já é diferenciada. E a minha preocupação é exatamente porque eu recebi muitas mensagens de torcedores e senti que eles estão magoados e muito magoados. E a outra coisa que eu digo sempre é o seguinte, por isso que para mim ídolo é dentro e fora dos gramados. Dá para entender o que eu tô falando? Dá, né? Então, deixa eu chamar aqui e perguntar para ele. Você também ficou magoado, Frossá? Tudo bem, Dimara? Um abraço para você, querido. pro Colombo, pro Seabra, pro Lélio, para todo mundo que tá com a gente. É até uma coincidência, hoje eu tô usando a camisa aqui que é do Hulk, né? O homem Isso. foi bem demais lá no jogo contra o Del Valle, entrou, mudou o jogo. E é uma coincidência mesmo, não sabia que esse assunto seria tratado hoje aqui no nosso Tempo Esportes, mas vem a calhar a camisa, porque o Hulk é um exemplo de ídolo nesse aspecto de respeito à camisa que veste, né? Uhum. A gente tem críticas pontuais ao Hulk aqui e ali em relação ao atleta, e aí não tem como não ter, quando tá mal, né, normal, o jogador claro. erra, tem maus momentos, tem uma fase ali, mas o Hulk nunca, em momento algum, teve uma postura que o torcedor olhou pra postura do ídolo e falou, aí ele foi mal, nunca, pelo menos não que eu me lembre. E nessa o Rei foi muito mal, mas muito mal, assim, acho que a minha opinião tá no meio do caminho entre a do Seabra e a do Lélio, assim. Eu concordo com o Seabra na parte que ele fala que o Reinaldo tem razão no que ele diz em relação à segunda parte ali. Eu tava vendo o programa desde que vocês mostraram as aspas ali. Aquela segunda parte da fala dele, quando ele fala da questão da exposição, Da imprensa. ele tá certíssimo. Pra mim aquilo ali é um fato. A minha exposição seria maior, eu teria, né, uma visibilidade maior se jogasse no Flamengo do que no Atlético. Eu acho que isso era um fato em 1980 e continua sendo hoje, tá? Eu acho que menos do que antes, mas eu acho que hoje o cara que joga no Flamengo, no Corinthians, ele precisa de menos, vamos dizer assim, pra chegar numa seleção brasileira, por exemplo, do que um cara que joga em Cruzeiro Atlético. Eu acho que isso não mudou. Diminuiu muito. Agora as coisas estão um pouco mais equiparadas. A internet, as redes sociais colocam mais em pé de igualdade. Mas ainda tem a imprensa paulista carioca esse poder que não deveria ter, mas tem. E em 80, obviamente, era muito maior, e os números da torcida do Flamengo, da torcida do Corinthians, tem muito a ver com isso, né? O fato da imprensa nacional sempre ter partido de Rio e São Paulo pro Brasil inteiro. Agora, falando da parte que aí me dói como torcedor, e eu tô com o Lélio, eu acho que ele foi muito mal, porque eu comecei a pensar se fosse o contrário, se fosse o Zico dando uma entrevista para uma rádio de Belo Horizontina, perguntado, pô, Zico, você queria ter jogado no Atlético? Eu acho que ele teria a razoabilidade, a lucidez e a noção do tamanho que ele tem pra torcida do Flamengo pra falar, pô, respeito muito o Atlético, um grande clube, mas eu sou ídolo do clube do meu coração, onde eu fiz minha história inteira, então eu não gostaria, não. Eu tô muito orgulhoso da história que eu construí no Flamengo. Eu acho que seria essa a resposta ideal pro Reinaldo, assim. Eu relativizo um pouco pela questão do contexto, onde ele tava, às vezes ele quis ser ali educado com os entrevistadores, falar pra um público flamenguista, enfim, mas não pegou legal, assim. Na minha opinião, ele foi mal demais na resposta. E muito me surpreende o Reinaldo falar isso justamente sobre o Flamengo, porque a gente precisa colocar nesse debate, né, Dimara? Não tem como ignorar esse aspecto. Tudo que aconteceu com o Atlético do Reinaldo contra o Flamengo, imediatamente antes dessa proposta. Brasileiro de 80, Libertadores de 81, Aragão, Wright, por aí vai. O Reinaldo foi muito injustiçado, como todo o Atlético foi em duelos com o Flamengo. Então, todo atleticano que viveu aquilo lá, eu não vivi, mas tenho conhecimento da história, ficou 2 vezes mais invocado com o Flamengo e pegou um ranço mesmo, uma rivalidade ali com o Flamengo, de não gostar, de torcer contra. E eu, como atleticano, torço contra o Flamengo sempre. Gera uma dúvida ali quando é um Flamengo e Cruzeiro, eu admito, mas quando é um Flamengo contra qualquer um, é qualquer um. E pode ser time da Argentina, da China, eu vou torcer pro outro. Então, o Reinaldo falar que gostaria de ter ido pro Flamengo em 81... Depois de tudo que aconteceu com ele e com o Galo em 80 e 81, pra mim, ele foi muito mal, assim. Eu digo que eu tô entre o Seabra e o Lélio, porque o Reinaldo ele foi tão gigante como jogador do Atlético, que eu acho que o Atlético é o que é, também pelo que o Reinaldo fez lá atrás. Ele foi tão gênio, tão craque e tão injustiçado, e só não ganhou porque não deixaram, porque a parte dele ele fez, 77, por exemplo, o cara fez gol em todos os jogos do Brasileiro, a maior média até hoje, enfim, não jogou a final porque não deixaram. Então o argumento de o Reinaldo não ganhou nada, pra mim nunca colou. Não ganhou porque não quiseram que ele ganhasse, não por culpa dele. Não pipocava, crescia em jogo grande, enfim.
por aí vai. Fazia gol no Maracanã, contra o próprio Flamengo. Então, assim, pra mim é esse ponto, assim, que pega. Essa coisa de não saber o tamanho que ele tem na história do clube. Pra mim, ele segue sendo o ídolo do clube. Pra mim, o Reinaldo é o maior jogador que jogou na história do Atlético. Olhando o nome do cara no futebol mundial, não só no Galo, o Ronaldinho é maior que ele. Mas a história do cara no Atlético, pra mim, o Reinaldo segue sendo o número 1. Mas que nessa ele foi muito mal. E que eu também, como atleticano, assim como disse o Lélio, me senti magoado, triste, traído. Eu assino embaixo, porque o que ele falou, especialmente se tratando de um rival que viveu, né, tanta coisa contra o Atlético, com ele dentro do campo, pra mim ali ele cometeu um erro grave e eu respeito muito o torcedor que vai rebaixar o Reinaldo, vamos dizer assim, na ordem aí dos ídolos, porque isso é uma avaliação muito individual. Eu respeito muito o Lélio, se abra também, obviamente, e todo mundo que tem visões diferentes nesse caso. Colombo, e pra você, querido? Você não viveu essa época do Reinaldo, mas obviamente assim como o Frossá, né, que aí dá um orgulho danado na gente, né? Você tem essa questão de estudar muito, né, de olhar muito o passado e de entender, porque é assim que a gente se torna jornalista, então acho que esses meninos são um orgulho. Como é que você sentiu? Você também conversou com muito atleticano e tal, deve ter recebido muitas mensagens, como eu recebi, o Frossá deve também, o Lélio, enfim. Como é que você entende tudo isso? Conversei isso com o maior atleticano que eu conheço, o maior pra mim, que é o meu pai, inclusive. Passou por uma cirurgia hoje, tá tudo bem, graças a Deus. Que bom, um abração pra ele, que bom. Exatamente, antes desse procedimento a gente estava conversando justamente sobre isso, inclusive colocando o Lélio na roda aí pra ele mandar um áudio pra gente e contar um pouco mais desses bastidores que ele sabia. Senti traição, Dimara. Senti traição. Pra mim fica muito claro, diante do contexto que o Lélio falou e vivenciou, diante do contexto que o Frossá falou e estudou, sentimento de traição. É incabível uma declaração dessa frente ao tudo que o Reinaldo representou pro Atlético e representou na história recente, né? Se eu não vi o Reinaldo jogar, Dimara, eu vi sempre o Reinaldo fazer parte de alguma campanha publicitária do Atlético. Eu vi sempre o Reinaldo ser exaltado pelo Atlético nos dias atuais. Eu vi o Reinaldo chorar, emocionado com o título do Atlético em 2021, quando estava muito próximo de ser concretizado a fila dos 50 anos, que ele não conseguiu, né, tirar o Atlético, fazer esse jejum ficar menor. Então o sentimento é puro de traição, porque acho que é muito do que o Frossá falou, sabe? O contexto levou o Reinaldo talvez a falar uma coisa que, se ele no fundo da alma sente dele, poderia ter preservado pelo que o Atlético fez pra ele também. Porque a gente fala muito do que o Reinaldo fez pro Atlético, mas também do outro lado tem o que o clube fez, né? Então eu acho que faltou ao Reinaldo ter a cabeça, por exemplo, a mesma que faltou pra ele, como no final de carreira, ele inexplicavelmente assinou com o rival e ninguém entendeu por que o Reinaldo, àquela altura do campeonato, fez aquilo. Então, pra mim, o sentimento é de traição. Eu já tenho uma predisposição a não ter o Reinaldo como ídolo, porque justamente eu não assisti, não faz parte da minha época, eu não vivenciei, mas eu sei o que ídolos fazem. E ídolos não fazem o que ele fez. Talvez os ídolos façam isso aqui, roda pra mim e tal. Eu sei que o Cruzeiro tem vários ídolos, né? Tostão, Dirceu Lopes, enfim, colocaria qualquer um deles aqui. Mas esse é um ídolo mais recente e é ídolo mesmo. Olha o que o ídolo faria. Tá sem áudio, galera. Você tem a sua passagem pelo Coritiba, que é ídolo, né? A passagem pelo Cruzeiro, um ídolo. A passagem pelo Palmeiras, um ídolo, né? Para você seria normal treinar essas equipes? Não vejo problema nenhum. Não vejo problema nenhum. Hoje, como treinador, o que eu vejo para eu trabalhar é que o cara acredite naquilo que eu acredito do futebol, porque senão não adianta. Pode ser em um desses 3 clubes ou pode ser num outro. Se eu for Treinaria o Atlético? Treinaria o Atlético. Eu tenho um respeito absurdo pelo Atlético. Você não jogaria, né? Mas treinaria. Assim, então, mas aí é interessante. Mas... Eu, por exemplo, eu recebi um convite num momento legal da minha carreira. Eu ainda jogaria num bom nível, como eu joguei no Curitiba nos 2 últimos anos. Dei azar, o Atlético foi campeão da Libertadores. Em 2013. Em 2013. E eu tive um papo que para mim foi o melhor papo que eu tive de futebol na minha vida, que foi com o Calil. Na época o Calil era presidente do Atlético. O Calil me explica o Atlético Mineiro de fora a fora, de quando o pai dele ainda era presidente e ele era só um rapaz ali que acompanhava. Ele contou muito de jogadores que jogaram no Cruzeiro e no Atlético, e ao contrário também, jogou no Atlético e depois jogou no Cruzeiro.
E eu agradeço ele, agradeço pelo papo, foi espetacular, e falo para ele que eu ia respeitar a minha história como atleta. Hoje não, hoje é um fato novo, eu sou um treinador de futebol, e um treinador de futebol estou no mercado. Tanto que o meu início de carreira acontece no São Paulo, no qual não tinha relação nenhuma com o São Paulo. Tá aí. É isso? É isso que o ídolo falaria, Lélio? Com certeza. É isso. Posso ser treinador? Posso. Jogar, não. Exatamente. É igual o Zico. Talvez, se ele recebesse propostas aqui de outras equipes, ele poderia ter sido treinador, como ele foi lá na Turquia, foi no Japão e tudo mais. Exato. Mas o Zico, no Brasil, ele é um jogador de uma camisa só. Aliás, hoje eu estava conversando com meu amigo Alexandre Elian e ele se lembrou bem. Zico, Júnior e Leandro. Né? 3 jogadores da Copa de 82, jogadores de uma camisa só. O Júnior jogou na Itália, jogou no Torino e tudo mais. Se eu não estiver enganado, jogou em outras equipes até menores, como Pescara, né? Mas aqui no Brasil, ele jogou no Flamengo. E foi técnico de quem? Do Corinthians. O Leandro só jogou no Flamengo mesmo. E parou. Parou. Hoje ele é dono de uma pousada lá na região hoje, Cabo Frio. Na região dos Lagos do Rio. Então é isso aí. E realmente o Calil fez uma proposta, o Alex já tinha revelado isso, o Atlético tentou, o Calil conversou e ele falou: não, eu respeito a minha história que eu tenho no Cruzeiro, não dá para jogar pelo Atlético. É o jogador que age dessa maneira. E como grande parte dos gringos agem dessa maneira. Sim. Não, jamais jogaria no rival. O Montijo esteve conosco semana passada. Falou a mesma coisa. O próprio Sorin já falou isso. Sorin. Entre outros, milhares aí. Dos dois lados. Por isso a diferença do ídolo. Frossá, é isso que um ídolo tem que dizer? Eu posso ser técnico, hoje eu sou técnico, é uma outra conjuntura, mas eu fui ídolo, eu não vou jogar. E perdeu de ser sem campeão da dúvida, o cara que Libertadores, atinge... né? Pois é, exato, perdeu a chance de ter esse... sem dúvida nenhuma, Dimara, é uma postura que a gente espera de um jogador que tem uma identificação muito grande com o clube. Tenho certeza que esse cara, por exemplo, da camisa que eu tô vestindo aqui, né, que tá vivendo uma temporada que é a pior dele em desempenho pelo Galo, apesar de ter agora entrado muito bem no jogo lá contra o Del Valle, se perguntarem pra ele se ele jogaria no Cruzeiro, eu não tenho a menor dúvida da resposta. Flamengo a mesma coisa, um cara que sabe o tamanho que ele tem na história do Atlético, e tudo bem, se amanhã, né, não for ficar, alguma coisa acontecer, for sair, vai jogar nos Estados Unidos, vai jogar fora do país, como disse o Lélio, o caso do Júnior na Itália, não tem nada a ver. Agora, quando você cria uma identificação, e principalmente uma identificação da forma como é a Reinaldo e Atlético, né? Não é uma identificação criada, é uma identificação nativa. Estamos falando de uma prata da casa, um mineiro atleticano, raiz, né? E que passou por todo... Raiz, exatamente. Então, Reinaldo, pra mim, está pro Atlético como Zico está pro Flamengo. É aquele personagem, sabe, que você pensa num clube e você pensa automaticamente naquele cara. É uma relação intrínseca ali. Então, enfim, é o que a gente tá falando. Reinaldo, infelizmente, foi muito mal e aquilo, ganhava o quê falando isso, né? Isso é uma coisa que ficou me martelando na cabeça também. Né? Qual foi o benefício dele falar isso? Se ele responde da forma como a gente esperava, a torcida do Flamengo não ia ficar brava com ele, porque, cara, é a resposta óbvia. Não, respeito muito o Flamengo, beleza, parabéns lá pra história do Flamengo, mas a minha história no Atlético, exato, é um rival e eu não jogaria não, prefiro manter minha história no Galo. Pronto, mas não, falar, enfim, criou uma indisposição com a torcida que idolatra ele, sempre idolatrou e jogou pra galera ali, enfim, pra mim, tô com os meninos aí, acho que o sentimento de traição cabe, sim, a palavra é dura, mas eu acho que cabe, não deixo de ter o Reinaldo como ídolo, pelo que ele fez dentro do campo, pela história dele linda, mas perde um pouco da moral que tinha, sem dúvida nenhuma, com grande parte do torcedor do Galo, de maneira. Valeu, Frossá, obrigada, querido. Valeu, sempre um prazer. Só o último nome aqui, antes que eu esqueça, um cara que tinha tudo pra ser ídolo
muito ídolo do Galo, assim, só não primeira prateleira, porque infelizmente não ganhou, bateu na trave e manchou um pouquinho dessa reputação pelo que fez, é o Guilherme centroavante. É um cara que, em todo debate, gera uma discussão. Tem gente que tem como ídolo por tudo que fez, 99, e tem gente que risca da lista de ídolos por ter jogado no Cruzeiro, feito aquele gesto de silêncio pra torcida do Galo num clássico. Então, esse tipo de postura, eu acho que no fundo, o cara não vai admitir isso nunca, até pelo orgulho, mas eu acho que no fundo, o cara se arrepende, fala, acho que fui mal e paguei com traição a quem sempre me deu a mão, já diria a música da Beth Carvalho. Fica aí pra vocês comentarem. Grande beijo, até a próxima. Obrigada, querido, obrigada. Boa lembrança ali do Frossá, essa questão do Guilherme.